O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Então vá, vou começar. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage. Marta Moutinho Oliveira. São José Almeida. E eu sou Helena Pereira. Este é o Poder Público e estamos a gravar no dia 17 de fevereiro, ao fim da manhã. Continuamos a viver momentos inéditos. Desta vez, erros na contagem do voto dos imigrantes obrigou o Tribunal Constitucional a obrigar à repetição das eleições legislativas no Círculo Eleitoral da Europa. A tomada de posse do novo governo de maioria absoluta de Costa, que estava previsto para esta semana, dia 23, vai passar apenas para abril. A nova votação vai decorrer dias 12 e 13 de março, adiante todo o calendário político. Sónia, o que é que aconteceu com o voto dos imigrantes? A culpa foi do MAI? Foi do PST que fez o acordo e deu o dito pelo não dito? Como foi possível chegarmos a este ponto? O que aconteceu foi uma atrapalhada. É a única palavra que eu tenho para a questão. Para resumir. Para resumir. E a responsabilidade também foi de quase todos. Não sei se alguém se pode ficar à parte disto. O facto do PST, isso que aconteceu com o PST que tu referiste, o facto do PST ter dito que sim, depois voltado atrás e não permitido a contagem de certos votos, apesar de eu achar que é um capricho que nos vai custar muito caro, eu consigo percebê-la, tem uma explicação. O que eles dizem é que houve umas reuniões, eles enviaram uns funcionários do partido para saber como é que se ia processar toda a contagem dos votos. Na altura, os funcionários concordaram com o que os outros partidos estavam a decidir. Que era, só para explicar às pessoas que nos acompanham, que era, apesar da lei prever que os imigrantes têm que mandar o cartão de cidadão, foi acordado que não era preciso mandarem a cópia. A cópia, pronto. Isso há sempre dúvidas em relação a isso, porque não se pode fotocopiar cartões de identidade, porque, enfim, pronto, não é uma coisa assim muito... é uma questão polémica. Pronto, e apesar de eu achar que isso tem explicação, porque, como disse, o que eles dizem é que primeiro foram lá funcionários, depois os funcionários colocaram a questão no partido e os serviços jurídicos acharam que não podia ser, porque era contra a lei. Apesar de ter essa explicação, eu continuo a achar que, na verdade, é de facto um capricho, porque as eleições estavam decididas, aconteceu mesmo no círculo fora da Europa, mas resolveu-se a situação, e a verdade é que nós, com esta brincadeira, acabamos por perder quase 6 meses e estamos 6 meses com duodécimos, o que até pode vir a ser benéfico para o governo por alguns motivos, porque ainda ontem estava a ler um artigo nosso do Seja Aníbal, se calhar o déficit vai ser mais baixo, porque se calhar não vamos conseguir cumprir, entre aspas, a despesa. Gastar o dinheiro todo. Gastar o dinheiro todo. Portanto, se calhar até pode haver vantagens, mas o que é certo é que temos um governo paralisado. O governo, apesar de tudo, está em funções, o antigo governo está em funções, mas temos uma Assembleia que está praticamente paralisada. Não é? Pode resolver questões mais urgentes, mas não tem plenários, só pode ter comissões permanentes, etc. Mas o que eu queria dizer ainda em relação à responsabilidade é que o PST, apesar desta questão, acabou por informar o MAI de que tinha mudado de opinião e nada aconteceu, não é? Há esse mistério que ainda não percebemos, não é? O PST diz que foi numa reunião onde estava a Secretaria-Geral do MAI. Ainda ontem nós também escrevemos uma peça sobre isso. Portanto, todos foram informados, todos souberam, incluindo os partidos. Alguns partidos reagiram na altura. Todos souberam, mas achou-se que se devia deixar essa decisão para cada uma das mesas. E depois, porque são autónomas e independentes. E depois as mesas decidiram o que decidiram e vamos ter de repetir as eleições, que é
é uma questão institucional, não é? Legal. Se aquilo não está de acordo com a lei, tem de se repetir as eleições, mas de facto nós já temos os resultados, já não há possibilidade de influenciar resultado nenhum, portanto, eu acho mesmo que acaba por ser uma atrapalhada e por isso é que usei o termo. Seja como for, quando eu digo que a responsabilidade é de todos, é porque estas questões têm pelo menos 2 anos. Estas questões colocaram-se nas últimas eleições legislativas, houve tempo para as tentar resolver, houve até propostas no Parlamento para se tentar resolver outras questões que também surgiram, porque há questões relacionadas com a lei eleitoral que estão a ser debatidas ou que tentaram que se fosse debatidas os 2 dias de votação, a alteração da hora de votação. Enfim, questões que podiam ter sido agilizadas nesta eleição e que acabaram por não ser e que nos permitiram ter o mesmo modelo arcaico de eleição que temos há 40 e tal anos. Portanto, agora depois de passarem estas eleições e de termos 4 anos de maioria absoluta, provavelmente vai-se decidir alguma coisa. Mas o problema já está criado e já não o consegues resolver a tempo das eleições. Portanto, eu acho que todos têm responsabilidade neste caso. E é um caso Eu, que eu, me irrita, eu gostava de acrescentar aqui uma coisa, Diz, São que José. é evidente, uma questão de legitimidade democrática, as eleições têm que ser repetidas. Mas eu penso que, embora isto seja responsabilidade de todos, é responsabilidade, sobretudo, da Assembleia da República. Como a Por Sónia não, disse, em por não ter 2018, alterado a lei. em 2018 houve alterações à lei, do recenseamento passar a ser automático. A questão, este tipo de votação teve problemas em 19. Na Assembleia da República foi constituído um grupo de trabalho para estudar o problema e resolver esta questão do voto dos imigrantes. E o que é facto é que o orçamento cai e ainda nada estava tratado. Portanto, quer dizer, as coisas na Assembleia por vezes arrastam-se sem nenhuma necessidade, não é? E porque isto é uma questão urgente. A permanência da lei, da obrigatoriedade do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade é anticonstitucional, não podia estar na lei. Pronto. E Pois, e por portanto, isso para é que é isso, polémica, é isso mesmo. pronto, para isso não é preciso estar 2 anos ou 1 ano a estudar um assunto e a discutir em grupos de trabalho, não é? Quer dizer, pronto, eu espero que haja agora a possibilidade de limpar a lei eleitoral nessas questões e noutras que são absolutamente arcaicas. Mas ainda só sobre Mesmo o este próprio, assunto. mesmo o próprio processo de fiscalização das eleições, a existência de órgãos como a ACNE, quer dizer, tudo isto são coisas de soluções que têm 45 anos. Nós hoje vivemos noutro mundo, não é? E, portanto, isto tem que ser modernizado, quer dizer, há procedimentos eleitorais que não têm já nenhum cabimento. Nenhum. Exatamente. Como é que viram a própria reação do Presidente da República sobre esta questão antes do TC se ter pronunciado, quando ele disse 3 vezes não, que não era preciso repetir a votação porque isso não iria alterar em nada a maioria absoluta do PS e, portanto, não valia a pena. Não alterem nada à maioria absoluta, mas põe em causa a legitimidade do Parlamento que é eleito. Mas ele disse isso. Sim, mas o Isso processo mal. começa mal desde lá de trás, não é? Porque nós, da parte do Presidente da República, há aqui 2 coisas que me fizeram alguma confusão no início deste processo, que é, há uma altura em que ele faz um comunicado a dizer que vai propor, não estava indigitado, mas vai propor ainda a indigitação e espera propor a indigitação do Primeiro-Ministro, de António Costa para Primeiro-Ministro, ou seja, é quase um pré-anúncio de indigitação e depois há um momento a seguir relativamente a este caso em que ele lança a data da tomada de posse do Parlamento, o que nos permite fazer as contas da tomada de posse do Governo. E, portanto, dá a sensação que Marcelo Rebelo de Sousa perdeu completamente as suas capacidades de previsão do que é que pode acontecer, porque ele antecipa só os acontecimentos, não é? E perdeu também
os seus conhecimentos de constitucionalista, não é? Porque o Também, TC veio dizer que também. não havia margem nenhuma para dúvidas que Não, isto ele, que desculpa podia lá, ter ele acontecido. achou que ia acontecer o que aconteceu em 2019, é natural, Sim, faz-se uma sim. previsão. O que aconteceu agora foi que o PSD decidiu trocar as voltas a toda a gente, parece um E o amuo número de de um partido que casos, perdeu as eleições. e o número de casos Honestamente, também, de é votos maior, anulados também é muito maior, não sim, é? Isso É também maior. atribui mais 157 mil, gravidade. são Sim, 157 mil, mais de 157 mil, e há 2 anos foram 30 mil. pois. Agora, Não eu é? percebo Portanto, o que a São José está a dizer. Eu por mim, não seria obrigatório repetir as eleições, mas os juízes é que sabem, eles conhecem a Constituição. Agora, eu percebo este argumento que a São José diz, que é este governo, tendo uma maioria absoluta, não pode estar ferido, a sua claro, legitimidade não claro, pode estar claro. ferida. A partir do momento em que isto acontece e que o PSD quer fazer de conta que a legitimidade da maioria absoluta do PS está posta em causa, então, pronto, então os juízes levam isto até às últimas consequências. Agora, Claro. podia ter-se tudo resolvido como em 2019. Ninguém estranharia, como na altura também não Não, houve mas grande aqui há outra comoção. coisa que é os pequenos partidos, quem desencadeia isto são os pequenos partidos que apresentaram queixa no TC. E Sim, portanto, aí eles mas tinham que responder. se as O mesas de voto, como disse o próprio sim, tribunal, se sim, as sim. mesas de voto que são Tivessem tido soberanas outro tivessem entendimento, sim, decidido, por sim. indicação dos partidos, porque elas fazem o que os Uhum. partidos indicam, agora o PSD vai processar os próprios órgãos das suas que As pessoas que nomeou para as estavam em suas nome do mesas. PSD, sim, sim, sim. Eu confesso que a Marta, mim faz muita confusão só este ponto. Logo, uma diz. coisa muito prévia, que é, há uma lei que diz uma coisa, e depois há uns senhores que são chamados, que são representantes de partidos funcionários, cabe nós a saber, que são chamados para poder eventualmente tomar uma decisão diferente do que está na lei. Por cima da Epá, lei, isto sim. é uma coisa que não se compreende, não é? Não, Uhum. e se o PSD acha que aqueles funcionários não são as pessoas adequadas para ir Pelos dizer o vistos que o não, claro, porque mudaram então não manda depois, aquelas claro, pessoas para evidente, evidente. outras. Sim, sim, Enfim, sim, acho claro. acho Mar mesmo Marta, e diz-me atrapalhado. uma coisa, em termos deste atraso que agora isto tudo provoca, que implicações maiores terá? O governo vai estar mais tempo em gestão, o Orçamento de Estado vai entrar em vigor mais tarde. Quais são as maiores consequências que isto acarreta? Eu acho que vai depender um bocado de que interpretação é que neste momento o governo fará sobre os poderes que tem. Nós já sabemos que os poderes do governo neste momento são, pode fazer tudo o que pode fazer um governo, digamos, em gestão, mas há sempre ali alguma margem para andar um bocadinho mais para a frente ou um bocadinho mais para trás naquilo que se pode fazer, e nós vimos que durante este primeiro período entre a dissolução e as eleições, nós percebemos que o governo fez uma análise do que é que poderia decidir. E eu não sei se fará uma análise idêntica agora, pode fazer, pode não fazer, nós não sabemos exatamente. O que nós sabemos neste momento é que, se nada diferente for feito, nós só teremos orçamento na segunda metade do ano, até lá estaremos em duodécimos, que é uma coisa, pronto, que acontece às vezes uns meses, que no caso, na passagem de 2021 para 2022, permite de facto uma contenção de despesa, porque a despesa que estava prevista para 2022 era superior à despesa que estava prevista em 2021 e, portanto, neste caso, como estamos a governar com o mesmo bolo de dinheiro, estamos com alguma contenção, mas depois adia para a segunda metade do ano um conjunto de medidas que nós já estamos carecas de saber quais são, porque elas estavam no orçamento de 2022, portanto já as conhecemos desde outubro, novembro do ano passado. Mas eu peço-te que voltes a repetir então. São o aumento, assim, as mais óbvias são o aumento extra das pensões e a descida no IRS. São assim as mais óbvias e mais sonantes, digamos assim. Estas duas medidas, portanto, só entrarão em vigor na segunda metade do ano, não é? Com o orçamento. Mas Elas algumas não com só... retroativo, não é? Com Sim, retroativos. o primeiro-ministro... Isto é tão estranho quanto isso que é. Portanto, nós já as conhecemos desde o ano passado. Elas foram integradas no programa eleitoral do PS e o primeiro-ministro já garantiu que elas serão introduzidas com retroativos. Portanto, nós neste momento não temos em vigor medidas que nós já sabemos que começaram em janeiro. É de facto assim um bocado fora do normal. E pronto, acho que estas são as implicações principais. Portanto, em agosto, digamos assim, não sei se será agosto, mas pode ser julho, agosto Os ou pensionistas setembro, vão receber os pensionistas vão receber assim bolo um lote de maiorzinho. dinheiro, porque é o dinheiro desde janeiro até aquele mês.
Pronto. É o subsídio das eleições. Exatamente. Vai ficar para a história como subsídio das eleições. Sr. José, e do ponto de vista do governo, a tomada de posse estava prevista para dia 23, isto foi tudo adiado. Por esta altura, o novo governo já estava escolhido, António Costa já tinha tomado decisões ou já tinha feito convites para o novo governo? Bom, tanto quanto sei, o governo estava decidido, estava em afinações finais, não é? Mas não tinha ainda sido feito convites. Aliás, os convites iam começar a ser feitos no domingo. Então foi por um triz. Que é o modo de proceder normal de António Costa. Quer a informação de governos, quer em remodelações. Eu até lembro que houve uma remodelação no dia a seguir à aprovação de um orçamento de Estado, no primeiro governo. Exatamente. E em que houve ministros que estavam no Conselho de Ministros da aprovação do orçamento e que só no dia a seguir é que souberam que deixaram de ser ministros. É verdade. Pronto. Uhum. No dia em que foi comunicado ao Presidente. Portanto, tanto quanto eu sei, ninguém sabe se sai ou se fica. Está tudo à espera do telefonema. E agora o telefonema vai ficar adiado Quase até abril, não é? mais um mês e meio, não é? Quase um mês e meio. Pois. Um mês e tal. Até meados de abril. As contas que fizemos ontem é que é início de abril o Parlamento e o Governo. Sim. Até essa altura, sim. Isto o que é que traz? Isto traz que o Primeiro-Ministro, neste momento, tem mais 15 dias, 3 semanas, para estar a apurar o seu puzzle, não é? Sobre como é que o governo vai funcionar, que pessoas para quê, pronto, tem, e admito, quer dizer, de acordo com a forma como ele tem atuado, admito que vai haver alterações ao que estava já pensado. Admito que haja um ou outro esclarecimento, um ou outro ajustamento, mesmo ao nível da orgânica do governo. Não falo tanto de pessoas, penso que ele traz pessoas já escolhidas. E, portanto, agora eu acho que no PS pode ir tudo de férias durante 15 dias e desligar os telemóveis, porque 15 dias, 3 semanas, o telefone não vai tocar. O telefone não vai tocar. O telefone não vai tocar, é muito bom. Não é este domingo. As fugas de informação, olha, não vai haver tão cedo porque não há nada ainda de definitivo. Quer dizer, tu neste momento tens imensa gente no PS a fazer hipotéticos governos, não é? Mas como se tu juntares aquilo tudo, às vezes para a mesma pessoa dá 3 pastas, tu percebes que não percebem nada do que está a acontecer, de facto. Por exemplo, até a escolha do Presidente da Assembleia da República, não é? Que se falava que Costa, na reunião da Comissão Política, podia dar indicações sobre isso. Não era na reunião da Comissão Política. Não era nessa reunião, era quando? Era uma reunião que estava marcada do grupo parlamentar para segunda-feira e que foi desmarcada. Okay. Precisamente porque fica tudo adiado. Exatamente. Bom, então... O nome tinha que ser indicado terça de manhã para ser eleito à tarde. Pois, foi isso. Bom, portanto, eu na outra semana disse que voltávamos esta semana e que já iríamos falar sobre o novo governo, portanto, não vou dizer nada disso, vou dizer que vamos voltar para a próxima semana, que vamos continuar com o governo em gestão e vai ser assim durante várias semanas. Pronto. E sem promessas. Exatamente. Isto é muitas novidades. Quando achamos que já vimos tudo, há sempre qualquer coisa nova a trocar as voltas. Bom, ficamos por aqui. Voltamos para a semana. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.